Motivo de alegria, mais uma oportunidade de estarmos na casa de Deus, e nesse culto de ensinamento da palavra, onde Deus sempre nos tem trazido um ensinamento, um aprendizado para o nosso crescimento e vida espiritual. E hoje não será diferente, amém? Eu quero pedir aos irmãos que têm o seu manual, abra juntamente comigo. Vamos hoje estudar a nossa lição de número 11. Bom, mas para aqueles que não têm manual, a nossa leitura bíblica será em Eclesiastes capítulo 12 e o seu verso de número 1. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 1. E no manual vamos estudar a lição de número 12. 11. Lição 11, tá bom? Que tem o título Jovem Sua Caminhada Cristã Renunciando o Mundo, tá bom? Então, como aqui só tem jovens, então hoje deu certo, né? A mensagem vai dar só para vocês, tá vendo aí? Olha aí que bênção. Tá vendo? A mensagem é o jovem sua caminhada cristã, renunciando o mundo. Então todos nós somos jovens. Então hoje a mensagem é para mim, é para você, tá certo? Eclesiastes capítulo 12, verso de número 1, é o texto que nós iremos fazer a leitura. E eu irei fazer a leitura em algumas traduções. Amém? Quantos que encontraram? Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Quero ler a tradução, versão fácil de ler. Diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que cheguem os maus tempos e o perturbe a velhice. Assim não terá de dizer: gastei inutilmente a minha vida. Amém? Vamos orar? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus eterno, bendito Pai, essa noite, meu Deus, que nos colocamos mais uma vez na tua presença em oração. Queremos sim, meu Deus, pedir que o teu Espírito Santo, ele conduza, ele guie, meu Pai, que pela instrumentalidade dele a nossa vida possa ser usada nessa noite para trazer e ministrar a tua palavra com excelência. Deus, que nessa noite as nossas vidas possam ser fortalecidas e agraciadas pelo teu poder. Pai, que o Senhor fale com cada um de nós que estamos aqui, que possamos crescer em graça e conhecimento, e também a nossa fé ser fortalecida por intermédio de ouvir a tua palavra. Pai, que o Senhor abençoe os corações e a mente, que todo ensinamento e instrução, meu Pai, dado aqui nessa noite, possa trazer, meu Deus, aos teus filhos este crescimento, para que eles possam aprender e se desenvolver na tua presença mais e mais, e o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Então, como eu disse, hoje o tema da nossa lição de número 11 é o jovem sua caminhada cristã renunciando o mundo. Nós fizemos a leitura do livro de Eclesiastes, segundo a tradição, escrito por Salomão, já no fim da sua vida. Ele teve esse reconhecimento, né, da grandeza de Deus. Você percebe que Cantares ele escreve ainda na sua, podemos dizer, juventude, Provérbios na sua meia-idade, e sabemos que no decorrer da sua caminhada teve o seu declínio, mas conclui-se que através do livro de Eclesiastes ele retorna novamente aos preceitos de Deus, mas não será aqui esse mérito que nós vamos tratar nessa noite. Amém? A lição aplicada: os jovens podem ser instrumentos de Deus para realizar a obra de Deus nessa geração, tendo uma vida cristã vitoriosa por meio da renúncia ao mundo e suas ilusões. Então, de início ele já disse que nós jovens
podemos ter uma vida cristã diante de Deus, né, vitoriosa, renunciando às ilusões desse mundo, né, as coisas que nos são apresentadas, que muitas vezes traz um certo vislumbre, mas é apenas, como podemos dizer, uma miragem. O que é uma miragem? No deserto, com o sol muito calcificante, o que acontece? As pessoas começam a delirar e ver coisas que não existem. Então, assim também, o mundo ele propõe muitas vezes coisas que são miragens. Veja que Satanás, quando foi tentar a Cristo, ele ele mostra ali todas as riquezas, tudo aquilo que o mundo oferece, como se Cristo decaísse em tudo aquilo, mas era apenas uma miragem, não era algo verdadeiro, porque verdadeiro e certo são as riquezas e aquilo que Deus ele nos proporciona, aquilo que Deus ele tem a nos oferecer. Amém? Quais são os nossos objetivos nessa lição? Primeiro, compreender que a renúncia é uma palavra-chave para a transformação na vida cristã derrotada de um jovem. Segundo, conhecer alguns exemplos de renúncia de jovens tementes a Deus. Terceiro, verificar os frutos colhidos por esses jovens ao renunciar. E quarto, sentir convicção para renunciar algo que possa estar impedindo a agir de Deus em nossa vida ou ministério. Tá bom? Então esses são os objetivos da nossa lição. 4 objetivos. A introdução, o comentário diz assim: na Bíblia Sagrada há exemplos de jovens que devem ser imitados pela juventude atual como respaldo, ou seja, como apoio para obterem progresso em sua caminhada cristã. É comum muitos jovens, para justificar seus erros, dizer que a carne é fraca, entre aspas. Porém, temos o exemplo bíblico do jovem José, que mesmo estando em terra estranha, desamparado pelos seus irmãos e tido como morto pelo seu pai, continuava fiel ao Senhor. Então, de início, ele já nos traz, essa reflexão que por vezes a pessoa pode cogitar a ideia: não, mas eu errei por conta que a carne é fraca. Não, a minha matéria é fraca, é suscetível ao erro, então consequentemente isso é motivo para pecar, quando na verdade não. Então ele cita o exemplo de José, mesmo longe da sua terra, mesmo considerado pelo seu pai por morto, até mesmo desamparado pelos seus irmãos que queriam vendê-lo, mas ele permaneceu fiel a Deus. Então, longe do seu lar, longe da sua família, mas o seu coração estava em Deus. Ele foi fiel a Deus. Ele poderia ter usado qualquer pretexto, mas ele preferiu usar de sabedoria, do temor a Deus, e assim ele permaneceu fiel a Deus. Tá bom? O primeiro ponto é a necessidade da renúncia. Vamos lá, qual é essa necessidade, né? Às vezes, alguns jovens sentem-se desanimados para prosseguir sua caminhada cristã, sentem-se distante de Deus, não conseguindo manter um relacionamento autêntico, ou seja, verdadeiro, com seu Salvador. No entanto, algo que é necessário para uma vida espiritual vitoriosa é a renúncia. Somente quando há renúncia é que permitimos que Deus nos use e para que sejamos abençoados com plena paz e felicidade dele. Então veja que a renúncia ela traz consigo o benefício de sermos abençoados plenamente por Deus e temos paz e felicidade dele. Então a renúncia, ou seja, é a abnegação, é abandonarmos algo que não é benéfico para a nossa vida. Aqui ele fala do contexto jovial de jovens, mas trazendo para nós como igreja, vemos a necessidade de sempre renunciar, de algo que para nós parece bom, é prazeroso, mas devemos nos abster daquilo para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Então, para a nossa carreira ministerial, para a nossa vida ministerial, precisamos muitas vezes renunciar ao nosso descanso, precisamos renunciar ao alimento, precisamos renunciar ao nosso tempo, os nossos afazeres, até mesmo a nossa vontade, às vezes amizades,
até mesmo familiares. Muitas coisas precisamos renunciar diante da caminhada cristã. E o que acontece com pessoas que estão estagnadas, estão paradas? Muitas vezes é que ela não compreende. Até tem uma frase, né, que a minha esposa sempre diz, que para você ter algo, você tem que abrir mão de outra coisa. Às vezes as pessoas querem abraçar tudo, aí não dá, não tem como. Ou eu abro mão de alguma coisa para ter de Deus, ou eu não vou ter de Deus para ter aquilo que eu quero. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Só vamos alcançar de Deus quando abrimos mão de alguma coisa, ou seja, isso é renúncia. Glória a Deus. Para que a nossa vida espiritual ela se desenvolva, cresça, eu preciso renunciar muitas vezes a fazeres, eu preciso muitas vezes renunciar ao sono para poder estar na consagração, para poder estar aqui. Assim nós precisamos sempre abdicar de alguma coisa para poder receber de Deus. Às vezes as pessoas querem crescer, desenvolver, mas sem abrir mão. Não dá. Não tem como nós crescermos, nos desenvolver na presença de Deus, se não houver renúncia. José ele só prosperou porque ele renunciou à vontade da carne e os seus próprios interesses para que permanecesse fiel a Deus. Se ele houvesse trocado os prazeres carnais, aderido a ele e deixado de ser fiel a Deus, ele estaria abdicando de Deus e preferindo a sua vontade, mas ele não estaria registrado como um bom exemplo, mas um mau exemplo. Mas ele nos deixou o bom exemplo de renúncia da sua vontade, do seu prazer, para poder glorificar a Deus e ser fiel a Deus. E a nossa geração, ela tem muito que abdicar, ou seja, abrir mão, renunciar, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Glória a Deus. Nós precisamos despertar para compreender a vontade de Deus. Todos nós temos que abrir mão do nosso tempo para nos dedicar à palavra, para nos dedicar à oração, para nos dedicar à oração, à consagração, o jejum. Todos nós temos que abdicar para poder aderir a essas práticas, para ter uma elevação espiritual e um crescimento espiritual. Então, a necessidade da renúncia, para que haja esse benefício de Deus para nós. Segundo ponto, renunciando ao mundo e aos seus prazeres. Aqui, nesse ponto, ele nos traz uma história que poderia ser aplicada na atualidade, ou seja, ele fala aqui sobre um filho que é criado por um presidente de algum país considerado uma potência, e que em dado momento, aquele jovem descobre que os seus pais biológicos eram escravos dos seus pais adotivos, ele traz essa alusão, esse comparativo, de que esse jovem é criado ali no palácio, tem todas as riquezas, todas as mordomias e tudo que poderia ser oferecido pelas riquezas que o seu pai poderia lhe oferecer, seus pais adotivos ali. Mas o ponto-chave que ele quer nos apresentar é a renúncia desse jovem quando ele olha para tudo isso. Por quê? Porque quando ele vê que ele não pertencia àquele mundo, quando ele não pertencia a todo aquele palacete, aquelas riquezas e tudo aquilo, mas que a sua origem era de escravos, de pessoas humildes e simples. Aí ele nos faz a indagação, a pergunta: será que ele abriria mão de tudo isso? Será que alguém na atualidade, quando tem tudo que quer, você olha para muitas vezes a juventude como um todo, até mesmo as pessoas, por terem ou por conseguir alguma certa posição, elas: para que eu quero Deus? Se eu tenho tudo que eu quero, se a minha riqueza, se as minhas condições, se onde eu estou é justamente onde eu queria estar, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso. E a pergunta é: será que ele abriria mão de todas essas riquezas, renunciaria a tudo isso
para defender ali a sua família e o seu povo, que eram escravos. Então, parece conhecida essa história, sim ou não? Quem foi que abriu mão de um palácio, de riquezas, de uma posição, renunciou tudo isso para poder defender a sua família que era escrava? Jesus. Quem foi que fez isso? Jesus. E aí? Quem foi que fez isso na Bíblia? Quem foi esse jovem corajoso que renunciou ao palácio, às riquezas? Moisés. Moisés. Quem foi, meu amor? Falando de Moisés? Exatamente. Olha aqui o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11 diz assim: pela fé, Moisés, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo ou alegria do pecado. Ele renunciou o palácio para poder estar junto do povo de Deus. Ele abriu mão da riqueza, porque naquela época o Egito era a maior potência do mundo, ou seja, ele era o país mais forte, e Moisés estando ali junto, ou estando no palácio, ele era considerado uma das pessoas mais poderosas da sua época. O que ele faz? Trocou tudo isso. Ele abre mão. Será que nós estamos dispostos a abrir mão? Às vezes Deus nos pede tão pouco e a gente acha muito. Tem gente que diz: não vou abrir mão disso, não vou para a igreja porque eu tenho que deixar as minhas amizades, porque eu tenho que deixar a minha roupa, porque eu tenho que deixar essas palavras, eu tenho que deixar esse jogo, eu tenho que deixar isso, aquilo, outro, e se considera isso muito. Moisés deixou com o palácio para poder fazer a vontade de Deus. Ele renunciou toda aquela riqueza, todo aquele prazer, até mesmo o título: eu sou filho da filha de Faraó, eu sou alguém importante, eu sou da nação mais poderosa da terra. Ele abre mão de tudo isso, queridos. Ele renuncia tudo isso, como nós vemos em Hebreus 11, 24, 25. Ele abre mão do título, ele abre mão do palácio, ele abre mão de toda aquela riqueza. Ele renuncia. E nós vivemos uma geração que pouco quer renunciar, mas quer muito de Deus. Querem as bênçãos de Deus, querem a riqueza de Deus, querem a cura de Deus, querem tantas coisas que Deus pode fazer. Mas a pergunta é: estamos dispostos também a ceder, abrir mão, renunciar para receber de Deus? Porque uma certeza eu posso lhe dar: Deus, Ele tem todo esse poder de te abençoar, de curar, de salvar, de transformar, de fazer tudo isso e muito mais, porque Ele é extraordinário. Deus é ilimitado, Deus é atemporal, Ele está além do tempo. Mas e nós? Estamos dispostos a abrir mão de quê? E nós estamos dispostos a abdicar de quê? Para recebermos de Deus, para termos de Deus. O que é que nós estamos dispostos a abrir mão para que Deus seja visto e glorificado na nossa vida? Glória a Deus. Moisés renunciou uma vida de regalias e de riqueza, um título, uma posição, tudo isso. Então ele também é um exemplo que nós podemos tomar para a nossa sociedade, para a nossa vida nos dias atuais, que devemos abrir mão de muitas coisas para podermos estar no centro da vontade de Deus. Porque quando ele abriu mão do palácio, das riquezas, do título, da posição, do cargo, enfim, de tudo aquilo, mas ele vai ter um encontro com Deus, ele vai se encontrar na posição que Deus queria. Mas para isso ele precisou abrir mão de tudo aquilo.
Às vezes Deus, Ele tem promessas por todos nós. Deus, Ele tem uma grande obra a fazer por todos nós. Mas o que está impedindo é justamente esse entrave, essa pedra que a gente não quer tirar, para poder receber aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida. Temos que abrir mão, temos que renunciar. Vivemos uma juventude como um todo, a atualidade da nossa igreja, falo isso de forma geral, que muito não tem mais renunciado o seu tempo para poder se dedicar ao crescimento, elevação espiritual, ao estudo da palavra, a oração e tantas coisas mais. Enquanto isso, alguns estão se perguntando, mas por que a promessa não chegou? Por que a promessa não se cumpre? Vemos uma juventude, muitas vezes, participando e estando em momentos espirituais, e muito se fala de promessa, muito se fala de ir além, mas a questão é, todos aqueles que foram além, todos aqueles que receberam a promessa, todos aqueles que estão indo, eles só estão lá porque renunciaram a alguma coisa. Eles abriram mão de alguma coisa. Para recebermos de Deus, precisamos abrir mão de alguma coisa. E são coisas que nos custam muito. Você acha que é fácil? Você abdicar, olha o exemplo de Moisés, abdicar de tudo aquilo, aquela posição, para ser chamado de escravo. Um dia você está lá, como uma das pessoas mais importantes do mundo, no outro dia, irmão Jorge, você é considerado escravo, e você escolheu isso. Ele abriu mão de tudo aquilo para poder estar fazendo parte, estar junto com o povo de Deus. Então nós devemos também abrir mão, renunciar. Não importa do que vamos ser chamados, mas o que importa é a identidade que Deus tem nos dado. Nós temos uma identidade em Deus. E qual é a nossa identidade? João 1,12, nós somos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Nós temos uma identidade. Eu creio. Nós somos filhos de Deus. Eu creio. Abrir mão desses prazeres, de tudo que o mundo nos oferece, dessas ilusões, mas é para adquirir o título de filho de Deus, é ser chamado filho do Eterno. Não é por qualquer coisa. Quando Moisés abriu mão daquilo, mas ele estava tomando posse e fazendo parte do povo de Deus. Para muitos isso é pouco. Eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que deixar minhas amizades, os meus costumes, tudo isso que eu gosto de fazer para ser um crente. Pois é, querido. É o que a Bíblia diz em João 12: e todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus. É para aqueles que creem, é para aqueles que acreditam. Eu preciso renunciar e acreditar em Deus para me tornar e ter uma identidade em Deus. Glória a Deus. Por isso que há tantas pessoas que não se encontram, que não têm uma identidade específica. É uma mistura agora medonha. Agora é o que eu penso, não é mais o que eu nasci, não é mais o que eu sou, não é mais o que Deus e a sua palavra diz. É o que eu quero ser. E há uma confusão, uma baderna disso, porque são pessoas que não têm uma identidade. Mas nós, queridos, temos uma identidade em Deus. Nós não estamos perdidos, nós somos encontrados. Amém. E esse encontro com Deus nos trouxe uma identidade. Glória a Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Glória a Deus. Não pense no que você tem que deixar para ser e estar na presença dele. Pense que aquilo que você adquiriu é bem maior, é bem mais do que qualquer coisa que o mundo pode proporcionar.
todas as riquezas, todos os prazeres, todos os bens terrenos, todos os bens materiais, todas as posições, todos os cargos, isto não é nada se comparado com o título, com a identidade de estarmos sendo chamados filhos de Deus. Porque filho tem herança, Glória a Deus. filho tem direito. E como filho de Deus, Ele tem um reino para mim e para você. Mas aqueles que não abrem mão, aqueles que não renunciam, aqueles que preferem o título, a posição, o cargo, de estarem no palácio desfrutando de toda a riqueza e prazer, esses não podem ser chamados filhos de Deus. Esses não podem ter direito à herança. Eles não têm direito à herança, mas somente aqueles que são filhos. Nós Glória a somos Deus. filhos de o mesmo Pai celestial, que é Deus. Este é o segundo ponto. Terceiro ponto, o que o jovem deve renunciar? Será que é tão fácil o jovem cristão renunciar aos prazeres do mundo? Não, porque há uma apelação muito forte no mundo, estreitando a sua fidelidade a Deus, o fará vencer as tentações. A Bíblia Sagrada afirma que os jovens são fortes e já venceram o maligno. 1 de João, capítulo 2, verso 13. E aqui vemos alguns exemplos necessários da renúncia para o cristão. Primeiro, renunciar uma oportunidade de emprego inapropriada. Então, isso de forma geral, para mim e para você. Renunciar uma proposta indecente de trabalho, renunciar uma proposta de emprego que não glorifique a Deus, ou seja, aquilo que possa trazer um certo benefício, porque todo trabalho, consequentemente, trará o seu ganho financeiro material. Porém, devemos entender que se este ganho, quais consequências e impactos espirituais ele pode trazer para mim e para você. Nós precisamos compreender e ter essa ciência. Mas esse trabalho, esse emprego, ele vai me ajudar a estar mais perto de Deus ou ele vai me distanciar de Deus? Essa proposta vai me trazer mais perto de Deus ou vai me afastar? Isso podemos trazer no âmbito do trabalho, escolar, faculdade, porque quantas pessoas entram na faculdade crentes e saem desviadas? Quantas pessoas que entram lá confiantes, certos da palavra de Deus, mas no meio final já estão descaminhados lá, estão desacreditando em Deus e tudo. A Bíblia é uma história menor. Nós devemos atender a essas propostas, devemos trabalhar, devemos estudar, devemos nos formar, sim, devemos, mas em tudo devemos, acima de todas essas coisas, glorificar a Deus. Glória a Deus. Eu vou ter um bom emprego, eu vou ter um bom ganho, eu vou sustentar a mim e minha família, enfim, que é o princípio. Porém, esse emprego vai me distanciar de Deus. Esse emprego eu não vou ter tempo para Deus. Este emprego não vou conseguir congregar, não vou conseguir estar diante da presença de Deus. Ele te aproxima, ele te afasta de Deus. As propostas estão renunciando essas oportunidades, seja de emprego, trabalho, faculdade, enfim. Ela glorifica a Deus ou não? Ela nos aproxima de Deus ou não? Devemos pesar isso. Quando temos uma base sólida, alicerçada, nós pensamos em tudo isso. Essa oportunidade é boa, mas ela vai glorificar a Deus? Se for alguém de mente vazia, eu vou me ali, se eu vou para o culto, se eu vou congregar, eu quero ter arrumar meu dinheiro. O mal da juventude hoje é querer ter dinheiro a todo custo. Não importa se vai deixar de congregar, não importa se vai deixar de ir para a igreja, se vai ter compromisso ou não, o que importa é que eu tenha meu dinheiro e pronto, acabou. E eu me lembro que quando eu fui começar a trabalhar, eu queria logo um expediente da manhã para que desse tempo de eu poder estar na igreja à noite. Porque além de estar na igreja, eu ainda era responsável por abrir a igreja, limpar a igreja, abrir o culto, pregar.
Então tinha que ter um emprego, tinha que conceder esse tempo de chegar, de poder ir para casa, me arrumar, chegar a tempo no salão, chegava 1 hora antes de abrir, varria o salão, limpava o salão sozinho, às vezes tinha que abrir o outro e pregar. A minha preocupação, quando a porta se abriu, foi: eu vou ter tempo para Deus? Eu vou ter tempo de estar na casa de Deus? Glória a Deus. E hoje foi a preocupação do jovem: eu vou ganhar dinheiro? No final do mês eu vou ter dinheiro na minha conta? Ah, então pronto. Eu vou conseguir o que eu quero? Essa é a preocupação. Então a gente olha para a juventude de forma geral, que muitos não têm aquela preocupação de que, esse trabalho está me abrindo uma porta, mas eu vou conseguir, eu vou ter oportunidade, eu vou estar na casa de Deus, eu vou conseguir buscar a Deus. Eu tive essa preocupação, mas a questão é: nem todos têm essa preocupação. A preocupação é o ganho. Estou ganhando, estou recebendo, então tá bom. É isso que importa. Segundo ponto: o que o jovem, uma pessoa deve renunciar? Renunciar o namoro com uma pessoa que não serve ao Deus vivo. Aqui seremos bem breve. Às vezes as pessoas creem no relacionamento missionário. Não, ele não é crente, eu vou me relacionar e eu vou trazer ele para Jesus. O que é mais fácil, trazer ele para Jesus ou levar você para fora? Então o jovem diz: não, eu vou fazer um namoro missionário, não vai nessa não. Porque a igreja também se divulga desigual. Muitas famílias estão aí, pessoas que dedicam a vida toda em oração, pessoas que estão servindo a Deus, mas o seu cônjuge está lá descrente, então traz um peso desigual. Por quê? Você não vai ter toda a autonomia, ele não vai ter a total compreensão. O cônjuge, porque é um jogo desigual. Então as pessoas acreditam nesse namoro missionário: não, eu vou trazer ele, vou trazer ela para Jesus. Então, evangelista, querido, mas não queira namorar, não. Busque aqueles que fazem parte do povo de Deus. Era a orientação que Israel tinha: não se relacione com o povo de outras nações. Faça o quê? Busque entre o povo que pertence a Deus. A orientação de Deus era essa. Não vá buscar nas nações vizinhas, não vá buscar lá fora, não. Dentro de Israel tem. Dentro do povo de Deus tem pessoas para que você possa se relacionar. Essa é a orientação que Deus deu ao seu povo. Terceiro, glória a Deus. Ir numa festa profana, Enfim, nós sabemos, temos essa consciência que qualquer festa que fuja do padrão de Deus, que ali não é um ambiente adequado que nós possamos nos envolver de forma diretamente, devemos abdicar. Quarto, renunciar. Olha aí, renunciar a acompanhar a novela que está fazendo sucesso. Nem mais se voltar assistindo novela outra. Hoje o negócio é sério. É a série dos coreanos, a série da China, em todo lugar, Só Jesus. Mas ele está dizendo aqui: renunciar essas coisas, ou seja, uma tendência. Agora isso está na moda, então vai todo mundo: vamos acompanhar isso porque está na moda, eu quero saber o que está acontecendo. Aí quando muda: não, agora a tendência é outra, é isso aqui, então vai todo mundo acompanhando. Então o pessoal, a juventude muitas vezes é levada pela tendência. O que está no momento hoje? O que está abalando hoje? O que as pessoas estão comentando hoje? O que chama a atenção? O que traz conversas? O que traz assunto? É isso. Então vamos aderir a isso. Mas a pessoa precisa abrir mão e abdicar isso. Para quê? Para que ela glorifique a Deus. Glória a Deus. Porque nós não devemos ser influenciados pelas coisas do mundo, mas nós devemos influenciar as coisas à nossa volta. Você percebe que não foi a Babilônia que impactou Daniel e seus 3 amigos, que foram influenciados, mas a Bíblia diz que eles influenciaram o ambiente onde estavam. A igreja da mesma forma, nós devemos influenciar tudo à nossa volta, não é ser influenciado. Porque eu não tenho de trabalho, que as pessoas veem que não, eu vou me tornar um mentiroso.
porque eu estou no ambiente de trabalho que as pessoas aqui não têm fidelidade e vão me tornar infiel. Eu preciso transformar o ambiente onde eu estou. Glória a Deus Deus. nos chamou para sermos influenciadores. Você pode observar que muito se fala em influência nos eventos, nos congressos, mas a pergunta é: qual é a influência que a nossa geração está trazendo para o mundo? Qual é a influência que nós estamos deixando para as pessoas? Pelo contrário, não sendo influenciar. Em vez de mudar a sociedade, está deixando a sociedade no Deus. Hoje eu estava vendo short, né, vídeo público, que até a leitura bíblica online agora, o que as pessoas estão fazendo? Eles estão traduzindo de forma atualizada, ou seja, tirando e acrescentando aquilo que a Bíblia escrita não contém, para influenciar as pessoas. Por isso que é bom andar com a nossa Bíblia em papel e termos cuidado. Por quê? Não sei se os irmãos já leram a Bíblia toda, mas é algo que eu indico. Para você ter essa consciência daquilo que está escrito e como está escrito. Porque se você pegar uma tradução dessa que está alterada, você vai conseguir identificar que ela foi modificada. A Bíblia precisa ser atualizada porque é um livro que tem que atualizar nada. A Bíblia permanece na palavra de Deus. Glória a Deus. De atualização e de correção. O que precisa ser atualizado e corrigido é a nossa vida diante de Deus. As pessoas querem atualizar e ver o que não precisa. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser corrigida. O que tem que ser atualizado e corrigido é a nossa vida. Glória a Deus. Então, até nisso, a atualidade ela quer tirar a essência da palavra, atualizando e mudando as coisas. Então a gente tem que ter cuidado. Ter cuidado. Ah, mas é a Bíblia. É a Bíblia. Mas tem muitas seitas por aí, que eles quando chegam lá para você, vão ler a Bíblia. Se você pedir para ler o que está na capa do livro lá, não tem escrito Bíblia. Mas quando eles vão ler para você, eles vão ler que é a Bíblia. Mas se você, sim, mas o que está escrito na capa? Não é Bíblia. É uma tradução, é uma versão inteligente, é outro evangelho, é tantas outras coisas. Não, mas é a Bíblia, não Bíblia nada. Então as pessoas têm essa tendência, querem nos ludibriar, nos enganar. E se nós formos pessoas que são influenciadas, nós vamos crer, acreditar nisso, que é a palavra de Deus, e vamos deixar levar por aí, e daqui a pouco dá a gente tudo aí, um monte de herege, um monte de heresia aí na nossa cabeça. Ah, não posso comer isso, ah, não posso fazer isso, não, esse aqui eu não posso fazer nada. Daqui a pouco está todo mundo parado. Isso é falta de quê? De o conhecimento da Escritura, que leva-nos muitas vezes a ser levado por essas coisas, mas que Deus nos dê o entendimento e a compreensão que glorifica o nome dele. Amém? Amém. Queridos, quarto ponto, colhendo os frutos da renúncia. Agora vamos ver qual é o resultado daqueles que renunciam ao. Primeiro, Moisés ele renunciou. O que é que ele foi considerado? Foi um homem de Deus. Foi um homem que Deus escolheu para ser líder, por meio do qual falou com o faraó que tiraria o seu povo do Egito e levaria a terra prometida. Então, pelo fato dele renunciar, atendendo ao chamado de Deus, ele foi considerado um homem de Deus. Então, a renúncia de Moisés trouxe a ele a responsabilidade, podemos assim dizer, de ser intitulado homem de Deus. Então, quando nós renunciamos, recebemos o título de sermos chamados homens e mulheres de Deus. Mas isso precisa ter renúncia.
Segundo, foi o servo que Deus inspirou para escrever o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por Moisés ter renunciado, Deus escolheu ele para ser um dos autores, escritores, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Olha aí, pelo fato dele ter renunciado, Deus usou a vida dele como instrumento para tantas pessoas, porque desde que o livro do Pentateuco foi escrito, quantas gerações e milhões de pessoas ouviram falar da palavra de Deus. Ele foi usado como instrumento para escrever a palavra de Deus, Terceiro e mais importante é que ele experimentou o privilégio de ter comunhão íntima com o Senhor. Quando nós renunciamos, irmãos, nós passamos a ter intimidade e comunhão com Deus. Glória a Deus. Sem renúncia, não tem intimidade, não tem comunhão. Se não abrir mão de algo na nossa vida, não tem como ver a glória de Deus. Se não abdicarmos de algo na nossa vida, da incredulidade, de qualquer coisa na nossa vida, isso não trará experiências que glorificam, não trará comunhão com Deus. As pessoas querem ter comunhão com Deus, querem ser íntimos de Deus, querem ver o agir de Deus, querem ver o operar de Deus. Eu quero ver Deus curando, eu quero ver Deus salvando, Deus batizando, eu quero ver Deus manifestar a sua glória. Sim, o que você está fazendo? Está renunciando dele? Eu quero ver Deus fazendo maravilha, sim. Mas está orando? Está jejuando? Não, mas eu quero. É difícil. Queremos o resultado, é bom. O problema, a questão é o processo. Só tem como chegar nesse resultado se houver uma rendição, se houver uma renúncia da parte da igreja como um todo. Então aí vamos ver a glória de Deus, vamos ver o agir de Deus, o operar de Deus na nossa vida. Amém? Amém. E a conclusão é: vemos que por meio da renúncia, jovens da Bíblia Sagrada alcançaram vitória em tudo. Agora, os jovens, a igreja deve refletir: Deus tem me abençoado em tudo? A partir da resposta dessa pergunta, será necessário analisar se não é preciso renunciar a alguma coisa que esteja impedindo de ter uma vida cristã autêntica, ou seja, verdadeira, e você esteja se desculpando como o profeta Jeremias, que diz, Jeremias 1,6, se desculpando ali para Deus que era somente uma criança. Assim o seu coração não é um terreno fértil para Deus realizar uma grande obra. Vamos às perguntas. Primeira pergunta: de acordo com esta lição, o que é primordial na caminhada cristã vitoriosa de um jovem? Glória a Deus. E de qualquer irmão, De todos, o que é essencial na nossa caminhada para sermos vitoriosos em Deus? A renúncia. Aleluia, glória a Deus. A renúncia é primordial, é essencial para termos uma caminhada vitoriosa em Deus. Segundo, é fácil para o jovem renunciar ao mundo? Segunda pergunta, por quê? Em outras palavras, é fácil para nós, igreja, renunciar ao mundo? Por quê? E aí, primeira pergunta, é fácil renunciar? Não, mas é possível. Não, mas é possível. Por quê? Porque a palavra diz que Deus nos dá graça para vencer a tentação, nos ajuda a vencer as tentações. Porque Deus nos dá graça para vencermos as tentações. Terceira pergunta: qual foi a renúncia do jovem Moisés? Aí é fácil, O que é que Moisés renunciou? Todo o conforto do Egito, título de grande, Tudo isso ele renunciou. Olha aí. Quarta pergunta: quais os privilégios citados que Moisés recebeu de Deus ao renunciar aos privilégios do Egito? O que foi que Moisés recebeu de Deus ao renunciar a todos aqueles
privilégios, né, no Egito. O que é que ele foi chamado? O irmão Jorge está respondendo ali bem baixinho. O que é que ele recebeu? Qual foi o privilégio? Primeiro, ele foi chamado. Sim. Sim. Mas importante é que ele se ligou o privilégio da comunhão íntima com o Senhor, que o Senhor falava com você. Isso mesmo. E a última, quais são os exemplos de renúncia para os jovens citados nessa lição? Quais foram os exemplos? Citamos 4 exemplos. Renunciar a uma oportunidade de igreja e não confiar. Sim. Renunciar a uma pessoa que serve a Deus vivos. Certo. Renunciar a uma festa profana. E renunciar a acompanhar uma novela que está fazendo sucesso. Pronto. Encerramos aí a lição 11 e a próxima lição será a 12. Glória a Deus, dentro do horário, né? Deus é bom. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Oi, irmão Jorge. Amém. Glória a Deus. Queridos, então nesse momento que Deus